Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da USE Intermunicipal de São Bernardo do Campo. E hoje, envolvidos nesse sentimento de alegria por estarmos aqui reunidos, convido a todos a fazermos então a oração inicial. Fechando os nossos olhos físicos, abrindo nossos corações, nossas mentes, percebendo a presença dos nossos amigos espirituais, que nos envolvem tanto amor e que, assim como nós, estão tão felizes por estarmos todos aqui juntos. Pedimos ao Pai que essa tarefa de hoje, essa live, nos traga muitos aprendizados, que toque nossos corações, que nos permita compreender as lições que por muitas vezes ainda não fomos capazes de compreender, que possamos aplicá-los em nossa vida e, sobretudo, sermos multiplicadores desses aprendizados a um número cada vez maior de pessoas. Que todos nós, neste momento, afastemos por alguns instantes nossas preocupações do dia a dia e estejamos concentrados no aprendizado de hoje, com o coração cheio de alegria. E nesse sentimento te ofertamos a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações. E livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E hoje teremos a presença de uma palestrante muito querida, a Helenice. Boa noite a todos, boa noite Rita de Cássia, é um prazer imenso retornar aqui ao convívio dos queridos amigos da USE Intermunicipal São Bernardo do Campo e Diadema. Muito obrigada mesmo. Bem, queridos irmãos, vamos conversar um pouquinho? A proposta desta noite é igualdade de direitos do homem e da mulher. Interessante estarmos diante dessa proposta, deste tema. Afinal de contas, os direitos não são estabelecidos em igual intensidade, em igual valor, em igual premissa a todos? Para que a gente entenda o porquê que Kardec, o codificador da doutrina espírita, se deu a esse trabalho de, no Livro dos Espíritos, entre as questões 817 a 822, vejam bem, para aqueles que desconhecem a doutrina espírita, a sua essência, ela é composta de 5 obras básicas. A primeira delas, o Livro dos Espíritos, que foi publicada em abril de 1861. Essa publicação, a princípio, continha 514 questões, que depois se ampliou em 1019 ou 1018, dependendo da publicação. Pois bem, ali Allan Kardec toma o cuidado de perguntar aos, então, espíritos que ele entendia como inteligências fora dessa matéria que nós aqui vemos e compreendemos, todos os assuntos pertinentes à nossa evolução, no âmbito físico, emocional e espiritual. Logo, isso envolve social, convívio, relacionamento. Se nós formos buscar, como fez Kardec, através de todo o seu processo de entendimento histórico-social da humanidade, se nós formos buscar aonde começou essa questão de que o homem domina a mulher, chegamos muitas vezes a ouvir nos bancos universitários ou entre meios acadêmicos que isso é cultural. Isso é um grave
engano. É um dos maiores equívocos se falar que isso é cultural. Porque, afinal de contas, em se tendo o olhar de que somos todos filhos de um mesmo Criador, e em se sabendo, se compreendendo, logo, porque somos espíritos encarnados, logo, a nossa essência, esse eu que nós vemos agora, é espiritual. A nossa essência não é matéria. Então, logo, ela traz todas as informações adquiridas na verdadeira vida, que é a vida espiritual. Então, nessa verdadeira vida, o consciente de que somos todos iguais diante do Criador é ali, taxativo, latente. O que aconteceu, então, com a história da humanidade que fez Allan Kardec chegar a buscar essa informação entre os espíritos, no que se refere como se estabelece, se tem o mesmo direito, se não tem, porque era uma discussão ainda na época, como é até hoje. Podemos aí discorrer horas e horas e horas, muitos poderão me dizer assim agora, você está enganada, hoje já se reconhece. Não, queridos irmãos, estamos enganados em acreditar que está tudo resolvido. Deveria estar. Mas o que concerne é entender que você e eu temos os mesmos direitos é implícito, não é cultural. É foro íntimo. É naquela situação de o que eu não desejo para mim, por que desejaria para o outro? Porque da mesma forma o outro, se não deseja para ele, por que desejaria para mim? Poderíamos aqui abrir uma outra discussão para falar sobre o sentimento humano, para falar sobre a questão das virtudes e das não virtudes, mas não é a discussão agora. A discussão agora não é falar porque um inveja o outro e por isso que um causa mal ao outro. Não. Esse é o sentimento, o entendimento que eu tenho do eu nesse momento encarnado. Mas, como dissemos nós, a nossa essência é espiritual. Então, a nossa compreensão de que somos todos iguais e temos os mesmos direitos e logo os mesmos deveres é eterna. Viemos da mesma fonte infindável de vida, que é a energia do nosso Criador. Então, o que fez Kardec buscar essa informação entre os espíritos? Para isso, a gente precisa fazer um apanhado assim, muito rápido da história da humanidade no que concerne a direitos. Por que que o status macho dominou sempre o status fêmea? Posso entrar aí em compêndios científicos explicando a compleição física, a constituição social e o estabelecimento dos relacionamentos, para poder tentar explicar tudo isso. Então, eu estou falando de sociologia, eu estou falando de antropologia, eu estou falando de física, de química, de biologia, eu estou falando de ciência. E a ciência explica isso. Que a compleição física masculina é realmente mais forte por conta disto e daquilo. Não é o momento de ficar dando definições. E a compleição feminina, ela se estabelece por conta disto e daquilo. Cada um tem seu papel. Mas por que, então, o relacionamento, quando vivendo em sociedade, faz com que um domine o outro? Faz com que um tente se suplantar sobre o outro, a ponto do outro acreditar-se inferior e se submeter. Porque tem esse lado também. Não só de eu me submeter pela força, mas disso ser uma constante, que o emocional passa a se diluir para a autodepreciação e entende-se como inferior, logo se submete.
Então, queridos irmãos, conhecedor como era Allan Kardec, o codificador dessa doutrina bendita, essa doutrina de libertação de consciências, conhecedor como era da história da humanidade, dos atributos sociais, do que compete a cada um, o papel de cada um dentro da sociedade, ele não podia se furtar a trazer para essa doutrina que propõe a liberdade de entendimento, logo, a liberdade de buscar o autoconhecimento e transformar isso no conhecimento e no bom relacionamento com o outro, de esclarecer de uma vez por todas essa questão. Aí, nós vamos lá na questão 817 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta aos espíritos se são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos, por que isso acontece? Essas diferenças. E os espíritos respondem: não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Olha que reflexão. Porque causar o bem ou causar o mal é opção, é escolha de cada um. Estando eu num papel sempre entendido de superioridade social, porque não é moral, superioridade moral não se impõe, ela simplesmente existe e quem a tem nem faz questão de mostrar, porque não precisa, entende que todos somos irmãos diante da criação, e que determina que o outro é inferior, através das atitudes, através das escolhas. Então, em todas as camadas sociais, temos quem pratique o bem, quem pratique o mal, quem deseja o bem, quem deseja o mal, seja homem, seja mulher, seja submetido, ou seja o opressor, o oprimido ou o opressor, em todos os níveis. Vamos aqui a um exemplo que falava muito alto à época da codificação, ou seja, da elaboração dessa doutrina fantástica. Vinha, então, o século XIX à Europa, e com grande influência pelas Américas, do advento do iluminismo, do advento daquilo em que se estabelecia a ciência a partir do conceito de que Deus não tem mais necessidade de existir entre nós, e da religião de tentar manter-se em poder através da dominação das massas pela ignorância. Por um lado, o ceticismo total dos cientistas, por outro lado, um entendimento um tanto quanto místico, porque a religião de então, mesmo que não admitisse questões relativas à espiritualidade, que era a questão do místico, do mirabuloso, do fantástico, para ela era aquilo que estava escrito, dogmático, prosélito. Eram duas forças brigando, uma querendo provar que acima de tudo há um Deus, mas era um Deus castigador, ordenador, que causava essas diferenças. E, por outro lado, era uma ciência que tentava provar que nada disso estava certo, mas também não abria novos olhares no âmbito das relações sociais. Olha que interessante. Vamos abrir aqui um parêntese na história da França, onde, entre eles, os revolucionários, quando decidiam as questões relativas à libertação popular, não constava nunca a participação da mulher. Embora todo aquele movimento fantástico, liberdade, igualdade, fraternidade, que depois deturpou-se com o passar dos anos, embora tudo isso, a mulher não era colocada num papel de participar desse projeto novo de vida e sociedade. Igualdade, fraternidade, liberdade. Ela continuaria em lugares de submissão. Inclusive, houve racha
dentro da ideologia, da filosofia, então, da época, que assim trazia esse novo conceito de sociedade, né? Houve um racha porque haviam aqueles que defendiam que as mulheres deveriam participar de tudo, inclusive da busca do poder sociopolítico, não só dos seus afazeres domésticos, não só de atender às necessidades humanas masculinas, mas sim como detentora de poder, com direito a estudo, com direito a conhecimento, com direito a se manifestar, a lutar. E aqueles que achavam que isso era uma categoria que caberia à inteligência masculina, que ela que alcançava. Então, era aquela coisa fragmentada assim, olha, nós estamos dando uma abertura, mas nem tanto. Estamos abrindo para o novo, mas a mulher não, porque não pode ser tanto. Aí, por trás disso tudo, se fôssemos avaliar o entendimento numa psicologia social, vamos ver, da manifestação desse novo modelo de sociedade, veríamos ali pessoas que estavam diante de problemas da infância, de frustrações grandes e de sistemas de opressão, onde o oprimido, em vez de fazer ao contrário do opressor, passa ele a oprimir, por uma questão mesmo de não entendimento de si mesmo, falta de autoconhecimento, falta de assumir novas posturas e principalmente medo da mudança. Então, quando há essa ebulição, aí que fechando aquele parênteses que nós fizemos e voltando a Allan Kardec, sim, ele precisava trazer essas questões à baila. Ele precisava trazer a informação que os espíritos nos passavam sobre esse novo olhar. Olha, gente, era tudo muito novo, tanto que foi muito combatido, foi muito perseguido. Esse novo olhar que o espiritismo trazia causou medo em muita gente, porque quebrava muitas bases dogmáticas, âmbito científico e religioso. Então, queridos irmãos, ele tinha que fazer a pergunta, ele tinha que se preocupar com isso. Mas uma parte aqui. Quem era a esposa de Allan Kardec, que é o pseudônimo do professor Rivail Leon Denizar Rivail, professor Hippolyte Leon Denizar Rivail. O pseudônimo dele é Allan Kardec. Ele tinha uma esposa, uma pessoa fantástica, Amélie Boudet. A Amélie, quando conheceu o professor Rivail, que ainda não utilizava o pseudônimo Allan Kardec, ainda não estudava o espiritismo, era uma mulher dona do próprio negócio. Acreditem vocês, ela era dona de uma escola. Ela tinha o próprio dinheiro. Ela foi auxiliada pelos seus familiares para poder começar? Foi, como qualquer um seria no início de carreira profissional. No entanto, uma visão de mundo totalmente diferenciada, porque ela sim fora educada. Ela teve a felicidade de ter pais que, naquela época, com tudo aquilo, ainda fizeram-na ter uma visão aberta de mundo e a compreensão e a aceitação. E ela pregava veemente que homens e mulheres tinham direitos iguais e deveres. Quando ele conhece Amélie, se apaixonam um pelo outro, perdidamente. E ele mais novo que ela. Coisa que não era comum na época. Já hoje a gente percebe, assim, de uma tranquilidade, esse tipo de relacionamento acontecer. Não fosse Amélie, vamos assim dizer, que ele teria levado em conta o seu grande movimento de transformação ao trazer para nós à luz o espiritismo. Mas não fosse Amélie, isso teria demorado muito mais. E teria tido muito mais dificuldade.
E ela nunca se colocou num papel de eu sei mais isso ou eu sei mais aquilo. E nem ele com ela. Eram amigos extremados. Todas as biografias que a gente lê a respeito dos dois. Pessoas de uma confluência de sentimentos que se respeitavam naquilo que cada um era. Eu te amo, eu te respeito por aquilo que você é. Então, quando eu respeito o outro, eu amo o outro por aquilo que ele é, não existem diferenças. E sim, vantagens que podem nos levar a agregar cada vez mais o que o outro pode me oferecer. E ele também se agrega com aquilo que eu estou oferecendo. Vamos chegar num mundo, sim, um dia, numa sociedade justa e igualitária, que terá esse tipo de movimento naturalmente. Mas enquanto não tem, importante que se saiba que os espíritos nos disseram que é por causa de nossa pouca compreensão das coisas da vida, que é por causa do nosso nível evolutivo, que a gente ainda não respeita essa situação. Por isso que a gente não alcança. Tanto que o querido e o insigne codificador, Allan Kardec, diz mais adiante na questão 819, ele fala assim: diante da inferioridade da mulher em força física, veja, força física, com que fins mais fraca fisicamente do que o homem e a mulher? Então ele quer saber, olha, se então os dois têm os mesmos direitos e competem, os dois podem ter, sim, atividades similares, respondem os espíritos. A resposta é clara e contundente, para lhe determinar funções especiais. Porque a mulher consegue gerar em seu útero. E o homem consegue se apaixonar por aquele ser que ele colaborou no fazer, né, naquele gerar, consegue se apaixonar por aquele ser. Não somente ela que leva. Essa uma das intenções em termos situações diferenciadas, sexualmente falando. Eu não estou tratando aqui de heterogeneidade para fins de relações que se estabeleçam entre um e outro. Estamos falando aqui da questão de direitos. Porque a homoafetividade é um caminho inevitável no desenvolvimento social, sempre aconteceu, hoje está mais aberta e hoje forma famílias fantásticas. São novos parâmetros, são novas situações que nós temos que aprender, não só a conviver, mas acima de tudo a amar e respeitar. Falamos aqui daquilo que a sociedade ainda não enxerga, que temos papéis especiais, sim. Sim, existem coisas que é evidente o corpo físico feminino não dá conta de fazer, como existem coisas que o corpo físico masculino não alcança jamais. Que compete a cada um. Mas que com esforço a gente consegue fazer. Que fantástico! Então por que é tão diferente? Por que será, então, que eles veem na diferença? E aí a gente volta para a segunda parte do Livro dos Espíritos, onde fala do mundo espírita ou do mundo dos espíritos. E ali os espíritos mostram, através de todo aquele conhecimento fantástico, que nós somos seres milenares. E que a reencarnação, queridos irmãos, é a grande justiça de Deus a nos auxiliar para vir para essa vida, estar diante das nossas sombras, estar diante das nossas dificuldades, das nossas fragilidades emocionais, físicas, daquilo que a gente granjeou em outras encarnações, em outras histórias,
Aqui nós vamos lidar com tudo isso, seja no âmbito emocional, seja no âmbito físico, onde nós vamos encontrar nesse processo que fica esquecido lá atrás, fica tudo esquecido, e a gente encontra afetos e desafetos. E sabe o que mais que a gente encontra? Grandes oportunidades. Porque num processo de desenvolvimento espiritual, eu posso ter sido numa encarnação um espírito encarnado numa compreensão masculina. Como eu posso ter reencarnado numa feminina? Como eu posso vir várias na qualidade masculina e depois várias na feminina? Esclarecem-nos os espíritos. O espírito não tem sexo. Ele evolui. Mas ele precisa passar pelas duas possibilidades por conta da própria necessidade de crescimento espiritual. O homem, na análise junguiana, Carl Gustav Jung, o grande psicanalista suíço, que traz para nós a teoria fantástica dos arquétipos, que foi discípulo de Freud, que nos ajuda a compreender essas diferenciações do masculino e feminino que nós possuímos. Nos ajuda, então, a estar num corpo, ora masculino, ora feminino, o desenvolvimento, como dizia Jung, do ânima, que é aquela força espiritual que a mulher tem, aquela força moral que a mulher tem, ou do ânimos, que é a força masculina espiritual e a força moral masculina também. E que no físico acaba se manifestando a partir de todo esse complexo humano. Musculatura, ossatura, nervos, órgãos, hormônios. E não é porque a minha vida é bagunçada que eu tenho que atribuir a este ou aquele a responsabilidade ou dizer, em outra encarnação eu devo ter feito isso, ou devo ter sido isto ou aquele. Esqueça. Esqueça, não coloque teorias. Entenda apenas que hoje você está masculino, você está feminino, por a própria necessidade de evolução. Então, é óbvio que, se convivendo nessa sociedade, os direitos têm que ser iguais. Se nós caminharmos sociedade afora, para trás, vamos sim, por força de tudo isso que nós falamos, principalmente da questão física mais forte, observar processos imensos de dominação e de submissão. No entanto, o maior exemplo que nós tivemos foi daquele que veio no formato masculino, mas que trazia em si um ânima poderoso, o amor incondicional, chamado Jesus. E Jesus foi o primeiro a lutar pelo feminismo, pelos direitos igualitários, que veio numa das sociedades mais difíceis em termos de respeito às diferenças dentro da sociedade. Aí ele vem e utiliza para os momentos mais sublimes de sua missão as mulheres. Ele vem através de uma mulher, um espírito de uma hierarquia fantástica, porque senão não teria outra razão de ser. Ele vem através de Maria, que fica muito depois de sua partida e é recebida pelo seu amor quando do seu retorno para o mundo espiritual. Ele reergue Madalena, ajuda Madalena a reencontrar-se, torna-se a sua maior discípula. E as outras tantas, Joana de Cusa, Verônica, a mulher hemorroíça,
a Samaritana, Maria, mãe de Tiago e João, Salomé, todas elas que seguiam Jesus e que foram as únicas que ficaram do lado dele ali no Gólgota, que foram as únicas que seguraram ali, ampararam Maria, à exceção de João, que assumiram para si o pedido do mestre de cuidar de sua mãezinha terrena. Vejamos que ele fez questão de trazer na história da humanidade até hoje homens valorosíssimos. Francisco de Assis, Vicente de Paula, Santo Antônio de Pádua, Gandhi, Max Lucado, e tantos outros, Nelson Mandela, Chico querido, contemporânea a nós, Divaldo, mas e as mulheres? É uma lista infinita, principalmente aquelas que nesses séculos e séculos sombrios, onde as mulheres sempre tiveram que se esconder, utilizavam pseudônimos masculinos para poderem colocar as suas armas através da literatura, através da música, através da força. Então, a preocupação do mestre leonês foi muito grande. Ele traz para nós o reconhecimento de que a expressão masculina ou a expressão feminina são apenas expressões. E que o estar aqui agora, neste momento no planeta, é para que ambas as expressões se coadunem no movimento de autoevolução, se ajudem, se fortaleçam e cresçam. E não importa quantas passagens eu fizer nesta ou nesta forma física, porque isso é a forma física. Um dia, quando deixarmos de estar aqui nesse planeta, ou quando tivermos a bênção de retornar a ele num processo evolutivo superior, perceberemos que isso era apenas um detalhe que nos ajudaria a evoluir. Vamos falar de alguns nomes femininos, né? Joana d'Arc, lá atrás. Marie Curie, que descobre o rádio. E, no entanto, quando ela descobre, a comunidade científica vai e põe como descoberta a cientista Madame Curie. Não podia usar Marie Curie? Não podia. E tantos outros nomes, escritoras famosíssimas, George Sand, na Inglaterra. Tivemos outros nomes que vieram e desenharam em todas as partes do mundo. E quem foram os médiums que ajudaram Allan Kardec? Tivemos médiums homens? Sim, mas tivemos muito mais médiums mulheres. E quem deu o estopim para despertar assim, ó, a questão da espiritualização do ser, mesmo que tenha sido corrompido o entendimento nas Américas? As irmãs Fox. Quem foram os médiuns que auxiliaram mais diretamente Allan Kardec? Irmã Cidufo, que hoje psicografa. Quem é a mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco? Joana de Ângeles, que já teve outros nomes que marcaram a história, entre eles, Joana de Cusa. Sim, queridos irmãos, vale muito a pena lutar pela igualdade. E o Espiritismo traz para nós essa possibilidade de abertura de consciência para entendermos que não é apenas para buscar direitos materiais, não, que é para estabelecer o respeito.
onde um ampara o outro, onde um ergue o outro. E para encerrar esse nosso bate-papo, a gente vai ler aqui um trechinho da mensagem do livro Pão Nosso, pela psicografia de Chico Xavier e autoria espiritual de Emmanuel. É o capítulo 93, o Evangelho e a Mulher. Ele abre esse capítulo com uma frase de Paulo contida na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, item 28. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Nossa, mas foi Paulo que, enquanto Saulo era doutor da lei, firme com as leis judaicas que determinavam até que a mulher era inferior? Sim. Sabe o que ele diz nesse capítulo? Ele diz assim: não importa a mulher que você é amada. Não importa o homem que você é. Se você for cristão, se você amar os ensinamentos de Jesus, então essa mulher que está do seu lado, ou que você vê, ou que você conhece, ou que você sabe, e é como você, amante dos ensinamentos do Mestre, todos devem ser amados e respeitados, em qualquer circunstância. É como se ele dissesse assim, que naquela época as mulheres não podiam usar véus se não fossem puras. Era muito comum pais venderem filhas para a prostituição. E essas mulheres perdiam totalmente a qualificação e o direito de receber até bênçãos espirituais, a ponto de se considerarem impuras, para receber sequer um olhar de carinho, de quem quer que seja. E quando Paulo chama a atenção, é como se ele estivesse dizendo assim: qualquer mulher que se compreenda, que se respeite, que se ame, que trabalhe pela sua autoevolução, tem direito a usar o véu. E qualquer homem que compreende que não há melhor ou pior, e sim há os dois juntos, não importando a situação, como dissemos, se estivermos diante daquele encontro, amigo, amiga, colega de trabalho, escola, família, não importa a minha escolha, não importa aquilo que eu sou, homens e mulheres, se estiverem coadunados, entendendo-se seres privilegiados da criação, merecem usar o véu. Que tenhamos, assim, uma excelente semana, uma ótima noite de descanso. Muito obrigada, Uzi. Muito obrigada a todos pela paciência e pelo carinho. Helenice, nós aqui temos que te agradecer. Foi uma palestra brilhante que trouxe para nós, com certeza, muitas reflexões, né, muitas considerações importantes. E temos que entender mesmo que não somos diferentes, opostos, mas somos complementares. Isso nos torna únicos, né? É isso que somos, como você disse, somos todos iguais, apenas com habilidades diferentes, mas quando unimos essas habilidades, nos tornamos cada vez melhores e mais fortes, né? Então, só tenho que te agradecer em nome da USE, né? Eu te agradeço. E agora, sim, nesse sentimento doce de amor, vamos todos com o coração cheio de alegria e muita gratidão por essa aula maravilhosa, por tantos ensinamentos, por tantas reflexões. Sentimos a presença do nosso Mestre querido, que estende seus braços amorosos para cada um de nós. E ao lado dele, nossa Mãe Santíssima, que nos abraça carinhosamente,
que afaga nossos cabelos, acolhe nossas aflições, dúvidas, e com amor transbordando do seu coração para o nosso, rogamos ao Pai que tenhamos todos uma noite abençoada, uma semana iluminada, com muita proteção às nossas famílias, a todos os nossos amigos e a nossa grande família espiritual. Movidos por esse amor, Senhor, desejamos a todos uma excelente noite e que possamos estar juntos mais uma vez em breve. Que assim seja, graças a Deus.